pessoal, mais um vídeo, mais uma aulinha aí. Outra vez eu coloco que eu tô fazendo isso num ambiente doméstico, então pode surgir aí algum ruído que não esteja no meu planejamento. Turma, encontro consonantal. Tá relativo, é pertinente às consoantes. Então, olha só, são duas consoantes e elas não tem nenhuma vogal entre elas, mas cada uma delas tem o seu som. A gente tem um encontro consonantal perfeito. Olha só, branco, preto, plano. B tem o som de B, R tem o som de R. Então, cada um aqui tem o seu som e elas estão na mesma sílaba, elas não vão se separar. Então, a gente chama de um encontro perfeito. P, preto, eu tenho os dois sons. Eu tenho o som do P e eu tenho o som do R. Plano, P tem o seu som e o L tem o seu som. Então, cada um tem o seu som, os dois estão na mesma sílaba, eles não podem se separar porque eles são perfeitos. Aí nós temos também o encontro imperfeito. São duas consoantes, cada uma com o seu som, só que elas não ficam na mesma sílaba. Apto, ap, numa sílaba, t na outra sílaba. Advérbio, d numa sílaba, v na outra sílaba, som. Aí aqui, ó, advérbio. Aqui eu tenho uma situação da aula anterior, né? Aqui eu tenho um ditongo. Ditongo porque eu tenho uma vogal e uma semivogal, não é? Olha essa. Então, aqui eu tenho o encontro imperfeito. Cada consoante na sua sílaba. Aqui eu tenho o encontro imperfeito. Cada consoante na sua sílaba. E aqui eu tenho perto. Imperfeito, por quê? Porque cada um ficou em uma sílaba. E aí, qual é o nosso norteador aqui? O nosso norteador é que eu não sei se vocês estão escutando porque eu coloquei um fone de ouvido, mas tem um cachorro latindo incessantemente. Me retrato. Gente, o que é o dígrafo? Quando eu tenho duas letras, elas podem estar ou não na mesma sílaba, mas elas não têm dois sons. Eu tenho um único som. Então, deixa eu ver como é que fica, se eu consigo mostrar aqui. Dígrafo, eu vou apagar aqui. O dígrafo, pessoal. Dígrafo, então, quando duas letras fazem um único som. Esse é o nosso dígrafo. E o dígrafo pode ser consonantal e ele pode ser vocálico. Olha só, dígrafo consonantal. O que aconteceu aqui? Olhem a palavra. Eu precisei, para que eu tenha esse som aqui, ó, eu tenho um som só. Carro. Esse ro aqui, ele está representado, ele só faz esse som forte porque eu tenho dois R's. Eles são idênticos, eles não podem ficar na mesma sílaba.
Olha um outro exemplo. Passou. Eu tenho aqui SS, que tem o som de um S, e ele tá dobrado porque ele está entre duas vogais, então o som dele, para que seja som de S e não de Z, ele tem que ser 2. Cada um fica em uma sílaba. Vamos achar um outro aqui. Aqui eu tenho 2. Olha só. Que. Aqui eu escuto essa palavra dessa forma, ó. Sim ou não? Que. Esse U não é pronunciado e esse C, eu tenho esse H junto com o C para ter o som do che. Então, que. O que acontece? Eu não tenho o som desse U também. Aqui eu tenho um dígrafo consonantal. Não é? E quando eu não pronuncio, olha como eu tenho algumas situações. Aqui eu não pronuncio. Se eu não pronunciar, é dígrafo. Se eu pronunciar, não é dígrafo. Tem situações assim? Tem. Então, o dígrafo quando duas letras fazem um único som, ou um único fonema. Olhem, vamos para o preto. Olhem essa sílaba, Guaraná. Aqui eu não tenho um dígrafo. Aqui eu tenho dígrafo porque eu não pronuncio o U. Aqui eu pronuncio o Guaraná. Então, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal. Pronto. Olha só. Queijo. Isso aqui é uma coisa só. Eu não pronuncio esse U. Então, aqui eu tenho um dígrafo. Queijo. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Certo? Aqui são, quando acontece isso, essa falta de pronúncia, eu tenho um dígrafo consonantal, mas eu tenho dígrafos vocálicos também. Então, mas aqui eu tinha um U, mas ele tá fazendo, ele não tem som de U, ele não tá fazendo som, ele só está aqui ajustado, porque eu não posso, em língua portuguesa, ter isso aqui, ó. Não escrevo assim. Aquele U só tá fazendo um papel meramente de ilustração ali. Então, agora eu tenho também aqui, então, dígrafos consonantais. Agora nós vamos ver dígrafos. Dígrafo vocálico. Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando eu tenho um A e na última sílaba desse A eu tenho uma palavra, por exemplo, que eu tenho A e M, ou A e N, e termina em M ou N. Por exemplo, a palavra tampa. Quantas letras eu tenho na palavra tampa? Eu tenho 5 letras. Mas quantos sons eu tenho? Eu tenho 4 sons. Olha o som da tampa. Quando vocês lembram disso, né? Quando a palavra está entre barras, a gente não está falando de grafia, a gente está falando só de som. Então, olha só, tampa, tampa.
tampa. Esse M, ele não aparece, ele só aparece para esticar o A. Tampa. O M realmente não apareceu. Aqui eu tenho um encontro, um dígrafo vocálico. Eu tenho um som, 2, 3, 4. Esse aqui só tá fazendo som, só tá esticando ali. Então, o nome disso é dígrafo. Eu poderia ter aqui, ó, vamos achar um com N. Banco. A mesma coisa. Aqui eu tenho um dígrafo vocálico, porque esse N, ele está fazendo a função de esticar um pouquinho o A. Quando é que eu sei quando é N e quando é M? Pelo som, falando assim, a gente não vai ficar sabendo. A gente vai saber isso na escrita, na grafia. Por quê? Porque eu tenho aqui, antes de P e B, M. Antes das demais consoantes, N. Então, aqui são os encontros consonantais. Para fechar, encontro consonantal pode ser perfeito, quando as duas consoantes ficam na mesma sílaba e cada uma tem o seu som. Eu tenho o encontro consonantal imperfeito, quando cada consoante tem o seu som, mas cada uma fica numa sílaba. E eu tenho os dígrafos, que são duas consoantes, ou no caso do queijo ali tem o U, mas ele não marca som. A gente não escuta um som, fica elíptico, diríamos. Então, encontro consonantal perfeito, as duas consoantes, cada uma com seu som na mesma sílaba. Encontro consonantal imperfeito, duas consoantes, cada uma com seu som e cada uma em uma sílaba. Aí eu tenho o dígrafo consonantal, que são duas consoantes que representam um único som. E eu tenho o dígrafo vocálico, que eu tenho o quê? O N ou o M, que estica o som de uma vogal. Tudo bem? Obrigada!